Você acha que construção sempre dá lucro? Eu vou contar hoje a história de uma construtora que já está no mercado há mais de 30 anos e não levava a sério o estudo de viabilidade. E eu mostrei a ele que mesmo faturando mais de 9 milhões, eles ainda teriam um prejuízo de mais de 15%. Bora ver essa história comigo? Tem gente que acha que construção é uma matemática que não precisa ser feita. Sempre vai ter uma fórmula positiva, né? Sempre você vai ter um resultado positivo na sua construção. Mas é bem verdade que se você não levar em consideração um estudo na hora de construir para vender, pode ser que aconteça com você o mesmo que aconteceu com essa construtora. Mesmo faturando mais de 9 milhões, você arrecadar um prejuízo entre 15% e 20%. E eu vou detalhar toda essa história e como eu cheguei nessa história. Olá, muito prazer, eu sou a arquiteta Isabela Estrela, eu sou mentora de construção e arquiteta, eu estou aqui no meu escritório. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no canal. Vou deixar o meu Instagram aí, caso você queira me conhecer um pouquinho mais. E vamos falar um pouquinho sobre essa história dessa construtora, tá? Quando eu fui convidada para conhecer esse empreendimento, o empreendimento era lindo, eram 55 casas, já estavam em fase, assim, a estrutura já tinha sido feita, as casas tinham 45 metros quadrados cada uma, e tinha uma arquitetura bem bonita, inclusive depois eles me contrataram para fazer o decorado e dar um jeitinho em algumas fachadas nas áreas comuns também. Mas era um projeto majestoso, você pensa, caramba, um projeto que tem como pretensão faturar mais de 9 milhões é um projeto grande. Porque, em média, a gente normalmente trabalha com microcentros, né? 10 casas, 6 casas, e a gente soma, no somatório você até pode chegar em 9 milhões. Mas de uma vez só, é um empreendimento fora da curva. E aí, o dono dessa construtora me convidou para analisar os números, porque eles estavam no meio da obra e eles não sabiam quanto eles iam gastar. E assim, real, que loucura! Como é que tu entra na construção de 55 casas por via de incorporação e você não sabe quanto você vai gastar? Isso é o pior erro que você, construtor, pode fazer. Iniciar uma construção sem ter ideia de qual valor vai ser gasto e quanto você vai lucrar nesse empreendimento. E aí eu fui começando a levantar alguns dados, perguntando, olha, quanto custou o terreno? Quanto que vocês pretendem faturar aqui? Qual o valor de venda das casas? Como é que tá isso aí, né? Começando a entender, tentando entender, como é que eles planejaram esse empreendimento. E aí eu descobri que eles simplesmente não planejaram. Eles pegaram uma planta, jogaram num lote imenso, numa região que eles não fizeram estudo prévio, um impacto absurdo no local, porque 55 casas é um impacto grande. E aí eu fui levantando esses dados, beleza. E aí eu tenho uns números aqui, eu vou pegar a cola, que eu não lembro de cabeça, mas assim, bora lá. Quando eu comecei a destrinchar, você pensa, o valor de venda das casas era a partir de 170 mil. Vezes 55 casas, daria um faturamento em torno de 9 milhões 350 mil. Achou bom? Faturamentozinho de 9 milhões? O que você acha aí? Comenta aí pra mim. Pô, Isabela, faturamento legal, né? Porra, faturamento legal, gente. Vai. Uma construtora, tudo bem, tá mais de 30 anos no mercado, mas constrói casa. Faturamento legal. Show. Eu falei, pô, legal. Agora vamos começar a destrinchar os dados. Primeiro dado ali foi a corretagem. Beleza, esse não tem como fugir, é uma ciência exata. Quanto de corretagem se pagava na ocasião que eles planejaram? 5%. Hoje é 6%, mas eu botei, ok, 5%. Daria em torno de 467 mil reais só para os corretores. Beleza. Segundo, quanto custou esse terreno? Ah, Isabela, o terreno custou mais ou menos 650 mil. Beleza, vai somando, já passamos de 1 milhão de gastos. Só aí, tá? E aí, fui perguntando sobre documentação, porque um terreno desse tamanho você tem que ter a DPA, DPE, que é a luz, a água, você tem as certidões de ônus, transferências, escrituras, aprovação de projeto na prefeitura, bombeiro, instalação de água, tem tanto projeto envolvido e ainda tem um registro de incorporação. Só o registro de incorporação, para vocês terem uma ideia, custou 55 mil reais. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem a secura de crescer, mas até o final do vídeo, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar alguns macetes aí na hora de você crescer para você não cair em furado, tá? Beleza, vamos continuar. Então só o custo do terreno ali, custo da incorporação foi 55 mil, custos com DPA, DPE, certidões, registro, cartório, gerou 500 mil reais. Só em documento, tá?
prefeitura, cartório, certidões em órgãos, R$ 500.000 só em documentação em papel. Isso sem começar a obra, tá? Isso é o que você gasta antes de começar a obra. Beleza. Depois eu perguntei, nossa, mas esse loteamento, esse condomínio tá tão bonito, né? Até botar a foto pra vocês. Tá tão bonito. Quanto que vocês gastaram de infra, né? Infra que a gente fala circundar o terreno, fazer as contenções, fazer muros, fazer a rua, botar esgoto, água, instalar lá, colocar os postes, passar a elétrica. Só em infra desse empreendimento eles gastaram 4 milhões. O que você tá achando até agora? Loucura, os caras têm muita grana, os caras são malucos. 4 milhões em infra. E aí eu pensei assim, cara, essa conta aí tá começando a ficar muito esquisita, né? E foi por isso que eles me chamaram, né, pra ajudar. E vamos continuar. Nem cheguei na casa ainda, o cara já conseguiu metade do orçamento. Beleza. Aí vamos pro custo da construção. Eu fiz um cálculo rápido, só de janela. A gente gasta em torno de R$ 4.500 por casa, R$ 4.800. Eu fiz um cálculo, vezes 55, vai estar aqui, ó. Só em esquadrias por casa seria R$ 4.500. Então, só em janela e porta, eles iam gastar aproximadamente R$ 250 mil. Só em janela e porta. Vai somando aí, tá somando? Vai somando. E o custo da construção de casa? Quando você pega a mão de obra e material, gira em torno de R$ 1.500. Só que quando você vai construir, você não leva em consideração só o custo do material e mão de obra. Eu vou considerar os dois cálculos para você ter uma ideia. Se eu fosse levar em consideração só o custo do material e mão de obra, R$ 1.500, cada casa deles lá tinha mais ou menos 45 metros quadrados, eu ia gastar por casa aqui R$ 67.500. Vezes 55, daria 3.712.000, lá vai bolinha. Tá fazendo a conta? Vai fazendo a conta aí. Só que a verdade é que a gente não gasta isso. Porque a gente tem os custos globais da casa, que são despesas diretas e indiretas, certidões no final, averbações, escrituras que entram. E hoje, no Rio de Janeiro, o cubo do metro quadrado real, se você é construtor e considerar menos do que isso, tu vai tomar prejuízo também. Gira em torno de R$ 2.100 um metro quadrado construído, tá? De casa para vender. 100% legalizadinha. Então, isso aí daria 2.100 vezes 45 metros quadrados, vezes 55 casas, a gente está batendo em quanto? 5.200.000. Quanto que estamos? Eu nem sei. Vai, soma aí, vamos somar. Então, somando aí tudo, eu tô falando cálculos por alto, tá? Porque eu arredondei aqui essa história para não ficar muito maçante, mas vamos lá. Até agora, então, somando tudo isso aí que eu falei para vocês, sabe quanto tá dando? Algo em torno de R$ 9.730.000. Vocês lembram quanto era o faturamento previsto? R$ 9.350.000. Então, o que aconteceu? A empresa já está trabalhando no vermelho, já estava no prejuízo. Olha isso, você investiu 9 milhões, estava no prejuízo. Você imagina isso, que loucura. Isso sem considerar aqui equipamentos de áreas comuns. Academia, quadra, portaria, piscina, área gourmet, jardins. Ah, que loucura! É uma loucura, não é? Comenta pra mim o que você tá achando dessa história louca desse construtor que entrou num universo paralelo. Então, a primeira coisa que a gente tem de observar nessa história toda é: estudo de viabilidade não pode ser descartado. O estudo de viabilidade tinha que ter entrado nesse terreno antes de começar. Lá atrás, eu ia falar para ele, cara, se você for fazer isso aí, tudo que você está pensando, você vai gastar em torno de uns 11 milhões. E o preço que você está querendo vender a partir de 170 mil, a conta não fecha. Você tem público para vender casa mais cara? Por quê? O que eu propus a ele foi aumentar o valor da casa de 170 mil para a partir de 260 mil, ou seja, a gente aumentou em quase 100 mil o valor da casa. Só que tem gente para comprar isso? Tem? Parece que não. Por quê? Você está provisionando um mega empreendimento
numa zona que não estava preparada para receber ele. E é por isso que o estudo de viabilidade é tão importante, porque você, querido construtor, que está me ouvindo, não pode construir o que você cismar. Você tem que entender se você tem mercado para construir o que você está querendo. E o estudo de viabilidade vai te dizer isso daí. Qual é o valor mínimo de venda, quem é o público que você vai atingir com essas casas, quanto você vai gastar com essa perspectiva. E se você não sabe fazer isso, vou deixar o link na descrição, porque esse é um serviço que eu realizo para construtoras, para minha e para outras. Inclusive, eu fiz para essa grande construtora que descobriu que estava no vermelho. E eu falo sempre isso, até para os meus alunos e para lá para o meu grupo de construtores. Gente, viabilidade não pode ser levada na brincadeira. Essa é a parte mais importante da obra. Então, se você não faz um estudo prévio real, considerando despesas reais, diretas, indiretas, prazo, você vai se lascar com essa construtora. Mas aí a história continua. Beleza, resolvemos o problema. Um dos problemas, que foi aumentar o preço do imóvel para poder ter 30% de lucro. Aí a gente entra na outra parte da história. Qual é a outra parte da história? Os caras estão há 5 anos construindo essas casas. 5 anos. Agora eu vou fazer o cálculo aqui com vocês. 30% de rentabilidade em 5 anos. Então você está falando que ele tem menos de 10% de rentabilidade por ano, né? Se eu fosse pegar esse valor aí e reproduzir em mini ciclos, por exemplo, vamos dizer que ele gastou, ao longo desses 5 anos, ele vai gastar 10 milhões, e em 5 anos ele gastasse 2 milhões. Em mini ciclos, vou fazer esse cálculo aqui com vocês agora, não estou nem com a minha colinha aqui não, vou fazer aqui com vocês. Então, se ele gasta 2 milhões por ano, em mini ciclos, cujo a rentabilidade normalmente gira em torno de 40% a 45%, que são 6 casas, 10 casas, até 12 casas, são ciclos rápidos. Vamos considerar que você faz um ciclo e meio por ano. Então, vezes 5, dá 7 ciclos e meio. E em cada ciclo desse daí, você tem uma rentabilidade de 40%. Então, vamos dizer que ele botou os 2 milhões lá, vezes uma rentabilidade de 40%, que é uma rentabilidade até conservadora. Então, a gente está falando que em cada ciclo ele faria 800 mil de lucro, né? E em cada ciclo, a gente está falando que ele vai ter um ciclo e meio por ano, 7 ciclos e meio vezes 800 mil. Então, a gente está falando que se ele fizesse mini ciclos, ele teria o valor que ele investiu e teria mais 6 milhões. Isso construindo pequenas casas. Construindo, vendendo, construindo, vendendo, construindo, vendendo, ele teria os mesmos 10 milhões mais 6 milhões. E agora fica a pergunta para você. O que é mais rentável? Entrar numa dessa de ser megalomaníaco e construir um troço super grande, mesmo em incorporação, que dizem por aí que é fácil de vender, ele está penando para vender porque não fez um estudo de mercado. Eu falo que incorporação não é para amadores. Ou fazer mini ciclos, 6 casinhas, mais 10 casinhas, mais 6, mais 10, mais 12, e vai mesclando, e no final você tem uma rentabilidade muito maior do que o que você tem agora, né? Nesse cenário que ele está, que ele ainda nem vendeu a 55. O que você acha melhor? Mini ciclos ou virar um megalomaníaco de construir logo 55 e ficar 5 anos sem ver a cor do dinheiro, só botando dinheiro? Só botando dinheiro para depois, quando você conseguir vender 55, você ter 30% de rentabilidade, sendo que se passaram 5 anos. Se você tivesse investido num CDB, num fundo de investimento, você já teria um retorno maior. Você consegue entender? E a trabalheira que deu isso. Então, assim, gente, real, nem toda construção dá lucro, não. Vamos ser prudentes para não ficar fazendo loucuras, porque tem cada coisa, assim, de cair o queixo. Eu fico até sem palavra. E olha que para eu ficar sem palavra, é porque é chocante mesmo. Então, pensa bem antes de você fazer uma cagada aí. Pensa direitinho, faz suas viabilidades. Se você precisa de ajuda, clica no link. Vai lá no meu Instagram que seja, mas clica no link, pede ajuda, não entra em qualquer ciclo sem saber o valor real, a rentabilidade e também sem fazer uma análise crítica.
Sejam críticos. Vale a pena entrar nisso? Eu falo que é um elefante branco, para mim é. Eu não entraria. Eu até falo que ciclos maiores que 10 são ciclos chatos, porque eles são muito longos. E a rentabilidade cai. Então eu gosto de trabalhar ciclos curtos. 6, 6, 6, 6, 6, tu vai fazer um 6, 6, 6. Ô maluco, pega aí o loteamento e mete bronca. E aí você tá vendo a tua rentabilidade aumentando muito mais rápido. Então acaba sendo mais rentável porque você tem menos tempo de dinheiro de trabalho. Sejam críticos, tá? Meu alô para esse vídeo é esse. Se você gostou do vídeo, se inscreve. E se você concorda comigo nos comentários também, bota aí se tu conhece alguma situação dessa, ou se tem uma pergunta, bota nos comentários, mas eu vou encerrando por aqui a história do empreendimento, que deu prejuízo de 15 a 20%, graças a mim foi salvo, mas ainda não está completamente resolvido, porque ainda falta vender, né? Falta vender o restante, tá? Então, foi um prazer estar aqui com você contando mais essa história e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!